ABC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Casos de dengue caem quase 30% no país nas 10 primeiras semanas de 2009, na comparação com o mesmo período do ano passado. Internações por fratura de fêmur crescem 8% em 4 anos. Receita Federal do Brasil lança nova página na internet com mudanças que facilitam a localização dos serviços mais buscados pelo contribuinte. Sexta-feira, 3 de abril de 2009. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da ABC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, o número de casos de dengue no país caiu 28,6% nas 10 primeiras semanas deste ano, em comparação com o mesmo período de 2008. O levantamento cobre o período que vai de 1º de janeiro a 7 de março, quando foram notificados pouco mais de 114 mil casos. Em 2008, aconteceram cerca de 160 mil casos da doença. Os casos de dengue caíram em 19 estados e aqui no Distrito Federal, mas subiram nos estados da Bahia, Acre, Roraima, Amapá, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Mais informações com Lorena Rocha. Entre os estados, o Rio Grande do Norte foi o destaque, com uma redução de 92,40% no número de casos de dengue. Segundo o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, do Ministério da Saúde, Giovannini Coelho, também houve uma diminuição na incidência de casos graves da doença. É importante destacar que esse é um dado, obviamente, que ainda é preliminar, mas em 2009 nós tivemos uma redução importante no número de casos graves da doença. Esse ano nós tivemos, até o momento, 235 casos de febre hemorrágica e em 2008, no mesmo período, nós tínhamos mais de 1.400 casos de dengue hemorrágica. Então a gente acredita que esse esforço de prevenção que está sendo feito certamente está contribuindo para a redução das formas graves. Essa queda aconteceu em 19 estados e no Distrito Federal. Em 7 estados não houve redução: Bahia, Acre, Roraima, Amapá, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Além disso, segundo o Ministério, há uma alta transmissão da doença nos municípios de Jequié, na Bahia, Vila Velha, Serra, Nova Venécia e Vitória, no Espírito Santo, Belo Horizonte e Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, Rio Branco, no Acre, Boa Vista, em Roraima e Macapá, Amapá. Giovannini explica as ações que o Ministério da Saúde está desenvolvendo para combater a dengue nesses locais. Já está se fazendo, e muito. Por exemplo, na questão do exemplo da Bahia, o Ministério da Saúde, além do permanente acompanhamento, com equipes técnicas na área de controle de vetores, na área de assistência, repassou 1,3 milhões de reais para aquisição de caixas d'água, né? Só neste ano, o Ministério da Saúde investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais no combate à doença. De Brasília, Lorena Rocha. E falando em saúde, um levantamento feito pelo Ministério da Saúde entre 2005 e 2008 revela que aumentou em 8% o número de internações por fratura no fêmur, que liga a bacia à coxa e que é o maior osso do corpo humano. De acordo com o Ministério, só no ano passado, esse tipo de fratura foi responsável por quase 33 mil internações hospitalares na rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. O gasto total com essas internações foi de 58 milhões e 600 mil reais. Pelo levantamento, a osteoporose é a principal causa do grande número de fraturas entre os idosos. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia estima que 10 milhões de pessoas tenham a doença no Brasil. Carolina Martins tem mais detalhes.
Clemildes Cantuária tem 76 anos e aos 50 descobriu que tinha osteoporose. Ela faz tratamento com remédios desde que diagnosticou a doença e nunca tinha sofrido uma fratura. Mas essa semana, Clemildes caiu e quebrou o joelho. Foi preciso fazer uma cirurgia e ela ainda está internada para recuperação. Quem conta é a filha de Clemildes, Silene Sultan. Ela tomou banho, sentou na cadeira, resolveu ir no quarto, pegar uma coisa, não esperou a pessoa que acompanha ela, aí caiu em cima do joelho, o joelho virou pó. Casos como o de Clemildes são comuns. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30% das pessoas idosas sofrem quedas a cada ano, e dessas, 2,5% precisam ser hospitalizadas. As quedas são responsáveis por 24% das mortes em idosos, enquanto correspondem a 6% no restante da população. O diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas de Saúde do Ministério da Saúde, José Luiz Teles, a osteoporose acompanha a velhice e muitas vezes só é descoberta quando acontece a fratura nos ossos. A osteoporose é uma doença invisível. Muitas vezes a pessoa só sabe que tem a fragilidade no osso quando cai e quebra. E tem situações que a gente não sabe se quebrou porque caiu ou se caiu porque quebrou. O osso está tão fino que a pessoa cai porque o osso quebrou. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, para cada homem com osteoporose existem 8 mulheres. A menopausa é o que explica essa diferença. A queda de hormônios favorece o enfraquecimento dos ossos. Mas o índice de osteoporose entre o sexo masculino também é considerado preocupante pelos especialistas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, revelou que cerca de 20% dos homens entre 50 e 80 anos têm osteoporose. Esse crescimento no número de pessoas com a doença no Brasil é percebido nos gastos do Ministério da Saúde com o tratamento da osteoporose. O Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional oferece, por meio do SUS, remédio de graça para o tratamento da doença. De acordo com o Ministério, só em 2008 foram investidos R$ 39 milhões em medicamentos, 2 milhões a mais que no ano anterior. Mas existe prevenção para a osteoporose. Alimentação saudável, prática de exercícios físicos e hábitos saudáveis durante a juventude, como não fumar e não ingerir bebida alcoólica, ajudam a prevenir a doença na terceira idade. De Brasília, Carolina Martins. O diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas de Saúde do Ministério da Saúde, José Luiz Teles, também explicou que os idosos que têm osteoporose precisam tomar cuidados especiais, como realizar exames periódicos de visão, usar calçados apropriados e fazer adaptações de segurança para evitar quedas e consequentes fraturas. Fazer com que a nossa residência seja um local acolhedor e seguro. Primeiro, a luz, a luminosidade. A casa deve ser iluminada. Mesmo de noite, é estratégico colocar um abajur com uma luz fraquinha no corredor ou na porta da sala, porque nas situações em que o indivíduo precisa levantar da cama e ir ao banheiro, se não estiver iluminado, ele pode tropeçar e cair. Não temos os tapetes escorregadios. Se quer colocar aquele tapete bonitinho no meio da sala, que coloque uma antiaderente, alguma borracha que não permita ele escorregar e a pessoa ir ao chão. Se mesmo com todos os cuidados a pessoa se acidentar, é importante observar se existe dor intensa ou dificuldade de movimentação. Se houver a suspeita de fratura, a orientação é não movimentar a pessoa e chamar o serviço de emergência o mais rápido possível. Voz do Brasil! A Receita Federal do Brasil reformulou a parte gráfica de sua página na internet, o www.receita.fazenda.gov.br. Segundo a Receita, com as mudanças fica mais fácil navegar e, assim, localizar os serviços mais procurados pelo contribuinte, como os programas para quem ainda não começou a fazer a declaração do imposto de renda. Até agora já foram entregues mais de 6.500.000 declarações. A repórter Edla Lula traz mais informações. Quem ainda não fez a declaração do imposto de renda precisa se apressar. O prazo termina no dia 30 de abril e o formulário traz algumas novidades que podem pegar o contribuinte que não está preparado de surpresa. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, recomenda que o contribuinte aproveite o fim de semana para correr atrás dos documentos e ao menos baixar o programa na página da internet para saber como faz para usar. Quem não entregou até agora, é bom
se apressar, procurar preparar documentação, pelo menos, procurar conhecer o programa para evitar aquele preenchimento de última hora, não encontrar documento, erros na hora do preenchimento também, e aí acabar ficando retido em malhas e ter que depois ainda o desgaste de fazer uma retificadora, às vezes ter que pagar a diferença de um imposto ou ter uma restituição presa na malha. Quem deixa para a última hora sempre corre o risco de preencher alguns dados errados e pode cair na malha fina. Devem declarar as pessoas que receberam em 2008 mais que R$ 16.473,72. Quem teve rendimentos não tributáveis ou isentos de impostos acima de R$ 40 mil também é obrigado a declarar. A declaração pode ser feita na página www.receita.fazenda.gov.br. O contribuinte também pode entregar em disquete nas agências do Banco do Brasil ou em formulário de papel nas agências dos Correios. De Brasília, Edla Lula. Computadores, telefones celulares, internet são ferramentas que permitem o acesso à manipulação e à transmissão de informações. O setor de tecnologia da informação e comunicação é formado pelas empresas que atuam com essas ferramentas. E hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou um estudo inédito sobre o setor. O período estudado pelos pesquisadores vai de 2003 a 2006. A repórter Ana Paula Marra traz mais detalhes sobre a pesquisa ao vivo aqui no estúdio. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Kátia. Ana, com tantos celulares, computadores, a internet, a gente imagina que é um setor que emprega muita gente, né? É isso mesmo, Kátia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2006, o setor empregava mais de 600 mil pessoas, um crescimento de cerca de 40% se comparado com 2003. Eu conversei hoje, Kátia, com o diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Sérgio Sgobi, que inclusive conta que no momento em que se fala de desemprego, falta mão de obra no setor. É um setor importante que o governo brasileiro entendeu como estratégico, né, dando incentivos para que esse setor se fortaleça cada vez mais. O governo brasileiro está replicando, cada um tem o seu modelo, que todos os países estão fazendo nesse setor, nessa indústria de tecnologia da informação, que é incentivar esse setor. Por quê? Porque é um setor que emprega muita gente, principalmente no que hoje se fala de desemprego. Tecnologia da informação é o contrário, falta profissionais para essa área. Ana, onde no Brasil tem mais empresas de tecnologia da informação? Luciano, o estudo do IBGE revela que em 2006 as atividades do setor de tecnologia da informação e comunicação estavam concentradas nas regiões sudeste e sul do país e que a maior quantidade de empresas atuava praticamente nas atividades de informática, com quase 90%. E com relação aos salários, Ana Paula, esse setor de tecnologia da informação e da comunicação, esse estudo traz detalhes? Traz sim, Kátia. A pesquisa mostra que este setor remunera melhor do que a média, uma vez que exige mais mão de obra qualificada. Segundo o IBGE, em 2006 o setor pagava em média um salário mensal de cerca de R$ 2.000, enquanto o setor de atividades industriais, comerciais e de serviços de R$ 937. O estudo divulgado hoje pelo IBGE, Kátia, mostra, no entanto, que o setor de tecnologia da informação e comunicação no Brasil perdeu força nesse período, enquanto em 2003 este setor, que contava com pouco mais de 55 mil empresas, respondeu por 8,9% do valor total produzido pela indústria, comércio e serviços brasileiros em 2006, que passou a contar com quase 66 mil empresas. Ele foi responsável por 8,3%. O pesquisador e técnico do IBGE, Roberto Saldanha, explica que essa queda aconteceu por causa da acomodação do setor e da concorrência dos preços. Ocorrem dois fatos. O setor de telecomunicações, ele passou por aquela fase de expansão que foi no período de 98 a 2002. Em função, foi o período pós-privatização, foi um período de crescimento acelerado da internet e uma forte demanda da telefonia celular. Passando esse período, houve uma acomodação da demanda e concorreu para isso também a questão dos preços. Em função da concorrência, os preços ficaram mais estabilizados para o consumidor.
Ana, com a internet e os programas de computador que permitem conversar com pessoas que estão do outro lado, muita gente deixou de ligar para outros países. Com isso, a gente imagina que houve uma queda no número de ligações internacionais. Foi isso? Foi isso mesmo, Luciano. Entre 2013 e 2006, o número de chamadas internacionais caiu de 8,9% para 5,1%, em razão de alternativas disponíveis na internet por menor custo. Uma outra novidade, Luciano, foi o crescimento neste período da internet em banda larga. Entre 2013 e 2006, o serviço de banda larga cresceu de 49% para cerca de 63%. Kátia. Ana Paula Marra, obrigada mais uma vez pela participação ao vivo na Voz do Brasil. 7h15. E o que os jovens mais gostam de ver na TV? Segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura no ano passado, as minisséries são os programas preferidos dessa parcela da população. A linguagem simples, os temas do cotidiano e o formato mais enxuto, com menos capítulos que as novelas, por exemplo, atraem adolescentes de todas as classes sociais e de todas as regiões brasileiras. De olho nesse público e com o objetivo de levar informação e entretenimento de qualidade aos jovens do país, o Ministério da Cultura vai patrocinar a filmagem de 3 minisséries que vão ser exibidas na TV Brasil em 2010. A jornalista Ana Pimenta conversou com a secretária de Articulação Institucional e coordenadora executiva do programa Mais Cultura do Ministério da Cultura, Silvana Meirelles, sobre o assunto. Vamos ouvir. Esse formato de séries para televisão é bastante diferente dos formatos que o Ministério da Cultura vinha contemplando. Por que agora essa inovação? Essa inovação se deve ao programa Mais Cultura. Na verdade, os editais da Secretaria de Audiovisual têm sido voltados para fomento da produção audiovisual no Brasil. Ao contrário do edital FIC TV, que embora fomente a produção audiovisual no Brasil, ele é voltado para atender uma demanda do programa Mais Cultura, que por sua vez tem um recorte de ações voltadas para as classes C, D e E, especialmente juventude. Então, é um pouco inverso ao que tem sido feito pela Secretaria de Audiovisual. Esse edital foi fruto, inclusive, de pesquisas sobre juventude e de um workshop organizado em São Paulo em maio do ano passado. E foi o produto desse workshop que gerou um edital que tem uma encomenda bem clara. Minissérie para TV, que possa criar um diálogo com essa juventude que é foco do programa Mais Cultura. A gente tem aqui uma relação do número de inscritos e os estados que mais participaram, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas, Bahia. Como é que vai ficar a questão regional? Porque você vai ter no final 3 vencedores. Dos 8 selecionados, 3 vão ter as minisséries todas produzidas. Você acha que vai realmente atingir o objetivo de falar com o jovem brasileiro, sendo que, por exemplo, se um projeto do Rio Grande do Sul vencer e essa minissérie passar na Bahia, como é que vai ficar isso? Existe, assim, uma preocupação com esse aspecto das diferenças culturais? Primeiro, esse número de inscrições por região é reflexo do número de produtoras que existem no país. Então, ela reflete isso. Agora, o desafio de todos nós, e sobretudo dos autores das minisséries, é que seja feito numa linguagem que possa atender e identificar todo o território nacional. Esse é um desafio que está posto, e que certamente a comissão julgadora vai levar isso em conta, inclusive na seleção dos 3 projetos finalistas. Eu conversei com a Silvana Meirelles, que é coordenadora executiva do programa Mais Cultura do Ministério da Cultura. Silvana, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. De nada. As inscrições para o FIC TV Mais Cultura já foram encerradas e 225 projetos foram inscritos. Desses, 20 vão ser selecionados até o dia 29 de maio e 8 devem receber recursos para a gravação de episódios piloto. O resultado final deve ser divulgado no dia 3 de junho. Voz do Brasil! Quantos descendentes de escravos negros que vivem isolados em quilombos existem e onde estão no Brasil? A resposta está num estudo feito pela Universidade de Brasília com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O trabalho vai ajudar nos processos de reconhecimento, demarcação e titulação das comunidades quilombolas, além de contribuir no conhecimento e preservação da cultura quilombola. Cleide Lopes tem os detalhes.
O Brasil possui atualmente cerca de 3.500 comunidades quilombolas, de acordo com o último mapeamento geográfico realizado pela Universidade de Brasília, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A pesquisa aponta que 60% dessas comunidades estão nos estados do Norte e Nordeste, com quilombos concentrados na Bahia e no Maranhão. O autor do levantamento, o professor Rafael Sanzio, afirma que o estudo é o 4º realizado nos últimos 10 anos e tem como objetivo contribuir para o conhecimento e preservação do território e da cultura desses povos. Segundo ele, a população brasileira precisa saber que o país viveu 4 séculos de escravidão e que, por isso, o Brasil é o 2º maior país das Américas com a maior população de origem africana. Para Rafael Sanzio, a falta desse conhecimento torna os quilombolas mais vulneráveis ao preconceito. Mais interessante que esse mapeamento é esse reconhecimento em todas as instâncias do Estado brasileiro da importância desses territórios tradicionais que sobrevivem e que guardam muitos conhecimentos, muitos saberes, uma estrutura em um lidar com a terra muito particularmente de originária da África, sobrevivências tecnológicas, sobrevivências arquitetônicas, sobrevivências de cura, sobrevivências de várias naturezas. Não pode mais tratar quilombo como algo do passado. Uma parte grande da nossa população de referência africana estão nesses espaços. Para o presidente da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo, este preconceito ainda provoca o isolamento dessas comunidades que acabam não tendo acesso a serviços públicos, como saúde e educação. Uma boa parte desses quilombolas vivem como se estivesse no século XIX. Não tem acesso ao saneamento básico, à educação, à iluminação, ao esgotamento sanitário, há dificuldades na área da alimentação, porque eles não foram contemplados, mesmo com o desenvolvimento econômico, social e político do país, eles não foram contemplados no acesso a esses bens que foram gerados e produzidos a partir desse desenvolvimento. E, evidentemente, tem um problema básico, que é o problema da terra. Ou seja, o fato deles terem se transformado em remanescentes de quilombos e serem reconhecidos pela Constituição brasileira não lhe deram ainda a condição de ter acesso à terra para que eles pudessem, com esse acesso, fazer delas uma parte do seu sustento. Para Zulu Araújo, nos últimos 10 anos, o Brasil já avançou muito para quebrar preconceitos, mas ainda é preciso ir além. Ele defende o reconhecimento e a titulação das terras que pertencem aos quilombolas, porque atualmente a maioria delas estão griladas ou ocupadas por outros segmentos sociais. De Brasília, Cleide Lopes. Atenção, estudantes do ensino superior, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES estão abertas. Os novos alunos que ingressaram neste ano em cursos do ensino superior de faculdades ou universidades particulares têm até o dia 17 de abril para se inscreverem. A diretora do programa Universidade para Todos, ProUni, e do FIES do Ministério da Educação, Paula Branco, explica. Dentro de um conjunto de políticas públicas de educação superior que visam a inclusão dos estudantes no ensino superior, o FIES é um dos programas, que é um programa de financiamento estudantil para aqueles estudantes que não têm condição de arcar com o custo de uma mensalidade na universidade. Esse financiamento é destinado tanto aos bolsistas parciais do ProUni quanto aos estudantes regularmente matriculados. Então é muito importante que aqueles estudantes que necessitem a utilização do financiamento, nesse momento em que o processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2009 está com as inscrições abertas, que eles procedam à efetivação dessas inscrições no site da Caixa Federal, preenchendo a ficha de inscrição e informando todos os dados que lhes são solicitados para que eles possam participar do processo seletivo. Pelo FIES, o aluno pode financiar de 50% a 75% a mensalidade. As taxas de juros anuais são fixas, 3,5% ao ano para alunos matriculados em cursos de licenciatura, pedagogia e cursos tecnológicos e de 6,5% ao ano para os demais cursos. Desde a criação do programa em 1999, mais de 500 mil alunos foram beneficiados. No total, já foram investidos 5 bilhões de reais. Neste ano, as inscrições só poderão ser feitas pela internet, na página da Caixa Econômica Federal, em www.cef.gov.br. Casos de dengue caem quase 30% no país. Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Internações por fratura de fêmur crescem 8% em 4 anos. Receita Federal do Brasil lança nova página na internet com mudanças que facilitam a localização dos serviços mais buscados pelo contribuinte. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe da EBC Serviços. Voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Voz do Brasil! Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Gilmar Mendes quer reduzir prisões provisórias até 2010. Cidadão ofendido pede no Supremo que presidente Lula explique declaração feita à imprensa. STJ mantém ação contra acusado de matar a estudante Eloá. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes, esteve hoje em 2 estados do Nordeste. Durante a abertura oficial do mutirão carcerário de Alagoas, Gilmar Mendes afirmou que quer combater o excesso de prisões provisórias no país, para que os atuais números sejam reduzidos em 2010. O Judiciário está fazendo um grande esforço no Brasil para que nós viremos essa página. Estou confiante de que no fim deste ano, ou no início de 2010, nós já vamos poder dizer que determinadas práticas não mais se verificam entre nós, que determinadas condutas e determinados desvios não mais ocorrem sob a nossa responsabilidade. Estamos discutindo a questão da população carcerária, os presos em delegacia, os presos em más acomodações dos presídios. Estamos enfrentando a questão do menor infrator e discutindo isso. As pessoas recolhidas nos manicômios judiciários. Em suma, temos hoje um programa abrangente. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes foi a João Pessoa, na Paraíba, onde implantou a Vara de Execuções Penais de João Pessoa, por processo virtual. Ele disse que não é questão apenas de modernizar a justiça. Hoje, celebrando esse convênio e mostrando que é possível avançar na virtualização. Não se trata apenas de modernizar a justiça. Neste caso, como os senhores estão percebendo, nós estamos dando um passo significativo no que concerne ao respeito aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana. Gilmar Mendes anunciou que ex-presidiários vão participar das obras que serão realizadas para garantir a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Para isso, foi celebrado um acordo com o CNJ, a Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Internacional de Futebol. Um cidadão ofendido pede que o presidente Lula explique declaração feita à imprensa. Caio Darcanchi traz os detalhes. As declarações do presidente Lula de que a atual crise econômica mundial foi provocada por gente branca e de olhos azuis provocou reações de pessoas brancas e de olhos azuis. No Supremo Tribunal Federal, um processo foi ajuizado por um cidadão que se sentiu ofendido com as declarações. Na ação, Clóvis Vitório Mesomo pede que o presidente se explique sobre as declarações racistas. O cidadão explica que é brasileiro de ascendência italiana com pele extremamente clara e olhos verdes. Diz ainda que nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi criado em Estância Velha, também em terras gaúchas, e trabalhou desde a infância cercado por homens e mulheres de pele branca e olhos azuis, os quais, segundo ele, juntamente com europeus ibéricos, negros e índios, muito fizeram pela prosperidade e progresso da região. Na ação, Clóvis Vitório Mesomo cita, entre outros, a própria Constituição, que reprime a prática de racismo. No artigo 5º está escrito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, ainda segundo a Constituição. A ação foi ajuizada no Supremo porque compete à Suprema Corte analisar ações contra autoridades que têm prerrogativa de foro.
Na Paraíba, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba assinaram o protocolo de entendimento para assegurar uma atuação rápida da polícia a fim de prevenir violências na fazenda Quirino, em Juarez Távora. O protocolo quer assegurar a ação da polícia para prevenir agressões, ameaças e torturas no local. A área é objeto de conflito de terra entre proprietários rurais e agricultores que detêm posse precária da fazenda contestada. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ação penal contra Lindenberg Alves Fernandes, denunciado pela morte da estudante Eloá Pimentel e pelo cárcere privado de mais 2 estudantes no município de Santo André, em São Paulo. No STJ, a defesa do estudante pedia a suspensão da ação penal até a decisão final do habeas corpus. O desembargador Celso Limonge negou o pedido ao observar que faltava cópia da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo aguarda as informações solicitadas pelo desembargador e depois vai para o Ministério Público Federal, que vai emitir parecer sobre o caso. Em seguida, retorna ao STJ, onde terá o mérito julgado pela 6ª turma. As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui. Um bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Jornal do Senado. Arthur Virgílio sugere que o governo reduza despesas supérfluas para criar fundo de socorro aos municípios. Alguma coisa entre 4 e 5 bilhões a fundo perdido para os prefeitos tocarem obras que gerem empregos. Gilberto Gellner adverte para a queda na renda do agronegócio e defende medidas para ajudar o setor. Devemos diminuir os custos de produção por via de alterarmos as regras dos insumos e aumentarmos os investimentos em infraestrutura e logística. Magno Malta propõe criação de banco de dados sobre pedófilos de todo o país. Boa noite. O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, alertou que a crise pela qual as prefeituras estão passando devido à queda no fundo de participação dos municípios exige medidas urgentes. E entre essas medidas, ele sugeriu que a partir de agora, as desonerações que o governo federal der a qualquer segmento do setor produtivo não atinjam impostos, mas apenas as contribuições, como PIS e COFINS, por exemplo. É que, conforme Arthur Virgílio, ao desonerar o IPI dos automóveis, os municípios foram prejudicados porque esse imposto faz parte da base de cálculo do FPM. Mas se a desoneração atingir apenas contribuições, as prefeituras não serão afetadas. Arthur Virgílio fez outras sugestões para ajudar os municípios. Que o governo faça uma moratória, suspenda a cobrança da dívida previdenciária dos municípios para que os municípios façam um acordo de contas, um encontro de contas com o governo federal. Tem município que tem também o que receber do governo federal. Uma outra sugestão é que retiremos de despesas supérfluas, constituindo um fundo especificamente para isso, um fundo de socorro urgente, alguma coisa entre 4 e 5 bilhões a fundo perdido para os prefeitos tocarem obras que gerem empregos e que aperfeiçoam a infraestrutura de cada ente municipal. Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, propôs um novo aumento no fundo de participação dos municípios para garantir mais dinheiro para as prefeituras. Se deu 1% de aumento do fundo de participação, que se dê mais 1% agora com uma exigência, que este dinheiro só possa ser aplicado em obras de infraestrutura, porque assim os municípios estarão melhor aparelhados do ponto de vista financeiro para a realização dos seus planos de governo. O senador Gilberto Gellner, do Democratas de Mato Grosso, está preocupado com a queda da renda do agronegócio. Ele disse que o alto preço dos insumos agrícolas e a infraestrutura precária são alguns dos responsáveis pela crise que atinge toda a cadeia produtiva. Para baratear a produção, Gilberto Gellner sugeriu ao governo maior rapidez na liberação de insumos genéricos e permissão para a importação de defensivos agrícolas de países do Mercosul. Ele contou que na Argentina, por exemplo, os insumos agrícolas custam 40% do preço médio praticado no Brasil. Gilberto Gellner também pediu mais investimentos em hidrovias e ferrovias para baratear o transporte da produção.
O aumento da renda agrícola brasileira não pode ser feito pelo aumento nos preços desses produtos, uma vez que os mesmos se constituem commodities estabelecidos em bolsas de mercados internacionais. Mas podemos e devemos diminuir os custos de produção por via de alterarmos as regras dos insumos e aumentarmos os investimentos em infraestrutura e logística para o barateamento do frete pago pelo produtor. O senador Gilvan Borges, do PMDB do Amapá, defendeu a aprovação de projeto de lei que garante piso salarial de R$ 7.000 para os médicos. Gilvan lembrou que o piso da categoria hoje na rede pública é de R$ 1.245, o que obriga muitos médicos a trabalhar em vários hospitais para sustentar suas famílias. Isso, na opinião do senador, além de ser prejudicial ao médico, acaba interferindo na qualidade do atendimento oferecido ao paciente. Segundo Gilvan Borges, um estudo da Fundação Getúlio Vargas atualizou o piso que era pago aos médicos em dezembro de 1961 e revelou que hoje a categoria deveria receber aproximadamente R$ 7.500. Essa revisão não é a outorga de aumento salarial, é medida de justiça das mais relevantes e urgentes em prol da valorização da saúde em nosso país, o que necessariamente passa pelo direito dos profissionais de saúde a uma remuneração digna. Em instantes, João Durval defende maior combate à dengue na Bahia. Uma alta de 57% nos preços dos alimentos entre 2007 e 2008 trouxe sérias preocupações aos organismos internacionais, principalmente às Nações Unidas, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Segundo o Banco Mundial, 100 milhões de pessoas podem ultrapassar a linha que separa a pobreza da miséria absoluta em função da alta dos preços da comida. Para as pessoas que vivem no limite da miséria, isso significa fome. A crise de escassez de alimentos no mundo é o tema da entrevista especial do programa Conexão Senado, que vai ao ar nesta segunda-feira, ao meio-dia, pela Rádio Senado. A epidemia de dengue na Bahia preocupa o senador João Durval, do PDT. Ele diz que as cidades mais afetadas são a capital Salvador e municípios do sul do estado, como Itabuna, Jequié e Porto Seguro. João Durval citou dados oficiais que assustam. Até a terceira semana de março, haviam sido notificados mais de 32 mil casos, 305% a mais do que o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 7.975 casos. Pelos números oficiais, temos 2 mortes confirmadas por dengue a cada 5 dias. Com uma epidemia dessas, não se baixa a guarda. O combate às larvas do mosquito deve ser travado todos os dias do ano, em todas as horas do dia. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, pediu à Justiça que tenha cautela ao determinar a retirada das 500 famílias de arrozeiros e de outros não índios que vivem na reserva Raposa Serra do Sol. Essas famílias terão que deixar a área por decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve a demarcação contínua da reserva. Segundo Mozarildo, serão expulsos da reserva descendentes de produtores que foram para lá há várias gerações. Ele advertiu que a Justiça precisa entender isso ao retirar as famílias da reserva Raposa Serra do Sol. Que leve em conta que não está tirando de lá animais, um gado, não está tirando gado de lá, não está tirando pessoas humanas, com sentimentos, com raízes, pessoas que escolheram morar lá, aliás, os bisavós escolheram morar lá, e que estão sendo enxotadas das suas terras, estão sendo desterradas. A CPI da pedofilia quer criar um banco de dados que denuncie todos os pedófilos do país. Os detalhes com o repórter Sérgio Vieira. Após encontrar-se com o deputado americano Christopher Smith durante viagem a Washington, a capital dos Estados Unidos, o presidente da CPI da pedofilia, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, disse que a comissão agora irá lutar pela criação de um banco de dados de fácil acesso pela internet para que todos os brasileiros saibam quem são as pessoas condenadas por pedofilia em nosso país. Isto porque um banco de dados como este já existe nos Estados Unidos e foi considerada uma experiência bem-sucedida pelos americanos. E Magno Malta acredita que uma iniciativa como esta também pode dar certo em nosso país.
A pessoa vai saber quantos pedófilos tem no bairro, se ela vai mudar de cidade ou do estado, ela pode entrar e saber onde moram os pedófilos, quantos pedófilos tem lá condenados, quantos cadastrados, se está perto da escola de natação do filho, se está perto de igreja, dos crimes que cometeu, quantos crimes já cometeu, onde mora, e a pessoa pode fazer sua opção de estar longe. Este banco de dados, se for criado também em nosso país, incluirá ainda uma foto de todos os condenados por pedofilia no Brasil. Jornal do Senado. Redação e edição: Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, César Mota e Luciomar Rodrigues. Áudio: Wellington Araújo. Apresentação: Thaís Viváqua e Vladimir Espinosa. Produção Rádio Senado, sob a direção de Esther Monteiro. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite, até segunda.